Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Conforme nós combinamos ali no Discord, eu preparei um material para vocês hoje. Eu comecei pensando na turma B, que teria aula, que tem aula hoje, e essa é a nossa aula. Então, primeiro eu vou fazer um vídeo de retomada, então, para que quem está somente na Ava venha para o Discord e mostrando aqui como as coisas funcionam, certo? Então, tomem esse primeiro vídeo, quem já tem ciência de tudo, já pode pular para o próximo vídeo, mas eu serei bem breve, certo? Então, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, porque eventualmente perderam alguma coisa e assim vocês ficam com um bom trânsito, digamos, entre os conteúdos que são disponibilizados para vocês. Isso é fundamental, tá bem? Eu sei que tem novos alunos, então, para quem não me conhece, eu sou a professora Karen, em seguida vamos nos encontrar já na semana que vem. Mas considero estratégico esse momento aqui de apoio a vocês, como eu disse antes, para o bom trânsito entre os conteúdos, tá? Então esse aqui é o nosso canal aqui no Discord, o DT 241106, estão as 3 turmas aqui, vejam aqui que nós temos, por enquanto, 13 aqui estão online e 79 já, né, offline. Vejam essas cores aqui, a turma A é azul, a turma B amarelo e a turma C é verde. Então eu peço que ali no geral, vejam que alguns fazem isso, né? Eles chegam e informam a sua turma. Estão vendo ali, ó? Isso é fundamental para que eu consiga enxergá-los aqui dentro de um contexto de turma. Um pouco do meu esforço hoje é tentar calibrar as 3 turmas, né? Vejam que a turma C já teve mais aulas, a turma B seria o meio campo, digamos, né? E a turma A, por conta da, do imprevisto que tivemos na semana passada e do feriado amanhã, que fica com menos período de aula, mas vamos tentar manter as turmas sempre relativamente calibradas, tá? Então vejam que aqui no canal de texto nós temos, nos canais de texto temos vários canais de texto e aqui vocês transitam, tá bom? Então no geral nós conversamos, no plano de ensino está marcado aqui uma explicação de como funciona, inclusive eu recomendo sempre que vocês leiam os planos de ensino de todas as disciplinas. Nesse momento aqui, eu vou abrir da turma B, tá? Que é o mesmo plano de ensino para todos, só muda aqui a turma, tá? Então vejam que as aulas são presenciais, explanativas, aqui excepcionalmente nós estamos numa aula remota, mas eu disponibilizo todo o material remotamente conforme eu vou explicar para vocês, tá? Então a plataforma AVA é o repositório dos conteúdos, e funciona com canal auxiliar como canal auxiliar de comunicação, né? Bom, mas nós temos também esse nosso servidor no Discord e vários vídeos no YouTube e no TikTok, conforme o conteúdo vai andando, eu vou disponibilizando os links para vocês, tá? Mas vocês podem, vou dar os endereços depois, vocês podem me seguir no TikTok, conforme eu vou ver se consigo fazer uns vídeos novos para esse ano, mas de qualquer forma, dos outros anos, os vídeos estão todos lá disponibilizados. São exercícios, são vídeos curtos, certo? Bom, você sempre... E aí é importante que vocês leiam isso aqui, tá? Que diz coisas como onde estão os links, isso vocês já sabem, né? Que as aulas estarão sempre disponíveis remotamente e tanto os arquivos de aula que eu passo na aula, quanto alguns links com aulas propriamente ditas, tá bom? Bom, o que nós fazemos aqui são exercícios-chave que vão sendo propostos e, eventualmente, vamos ter prova e portfólio. Daí a gente vê conforme o andamento da disciplina. O que interessa é que é tudo cumulativo. Então, às vezes me perguntam, preciso entregar esse exercício? Às vezes não precisa na hora, mas quando eu peço o portfólio, todos os exercícios devem estar feitos, certo? Nem todos os conteúdos são avaliados, mas normalmente o compêndio completo conta como ponto extra e isso pode ajudar bastante. Além do que, os exercícios são o que garante que vocês conseguem
é através dos exercícios que vocês obtêm o domínio dos conteúdos, então isso é muito importante, tá bom? Bom, os trabalhos são realizados no primeiro semestre com esquadros, né, com instrumental analógico, e no segundo semestre com um software que é o AutoCAD. Eventualmente vocês podem usar outro software, mas não é esse o momento. Aqui estão os materiais, né, que depois agora eu já vou explicar, não vou dar toda a primeira aula de novo, né, só falar aqui do conteúdo, ó, instrumental de desenho técnico, instrumental de desenho técnico, noções de proporção e escala, desenho geométrico, normativa de desenho técnico, os princípios gerais, os sistemas projetivos, né, e as vistas ortográficas. E perspectivas nós damos ênfase isométrica, porque é muito conteúdo para pouco tempo, nós temos só 2 horas aula, então eu já dou ênfase ao que mais nós usamos na disciplina. E corte e cotagem, tá? Adicionalmente, vocês obtêm estratégias para obter qualidade gráfica em apresentação de dados acadêmicos, certo? E noções sobre leitura de projeto arquitetônico, noções, tá? Bom, a avaliação, então, é aqui, conforme eu já antecipei antes, né? Através de provas e trabalhos, eventualmente, pelo tamanho da turma, a gente pode fazer trabalhos, e esse ano, excepcionalmente, nós vamos trabalhar com grupos, né? Porque temos um desafio diferente. Então, continuando aqui, no canal de texto temos geral, onde conversamos, o plano de ensino, que é importante que vocês leiam e tenham ciência dele. Muitas vezes os alunos reclamam de coisas que estão previstas ali, mas o aluno não sabia, né? Ou pergunta quando que nós vamos usar o software, está escrito ali no segundo semestre. Então tem as informações não só da minha disciplina, mas de todas as disciplinas, né? Todas elas têm plano de ensino, tem um plano de ensino específico, tá? Bom, aqui, ó, pessoal, começa a parte para nós interessante. Então, vejam que ali no o 1 era o plano de ensino, né? Que eu botei geral aqui para todas as turmas, né? E aí, que deu 2. O material, tá? Bom, Karen, eu não estava nas primeiras aulas, eu não sei do material. Aí, gente, eu proponho a vocês que vejam a lista aqui nesse arquivo e olhem essa aula de material. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou dando orientação para reposição de conteúdos, né? Quem não estava. Então, primeiro lê o plano de ensino e vocês vejam que eu numero os arquivos. Então, isso ajuda muito vocês. É só ir seguindo. Então, 1, 2 é o material. E já tem um vídeo aqui explicando. Nem todos os materiais que estão nesse vídeo, que é um vídeo antigo, eu solicitei esse ano. Então, confiem nessa lista aqui, certo? Depois, arquivos de aula, na ordem em que a disciplina é ministrada. Quem já tinha acessado aqui antes, tinha a escala antes do desenho geométrico, mas eu resolvi virar isso aqui, dando aula para a turma C, para tentar antecipar os exercícios, não é? Eu virei e coloquei a escala depois, certo? E aí vejam que normalmente acompanhando a aula, tem link de apoio aqui. Então, se eu estou na aula de ângulos e uso de esquadro, né? Link de apoio, aqui, mais ou menos na mesma ordem, ó. Ângulos múltiplos de 15 feitos com esquadros. E aí, às vezes são vídeos muito curtinhos, de segundos, vale a pena olhar isso aqui. Poxa, aqui vocês descobrem o quê? Nossa, que interessante, só com os quadros dá para fechar o círculo trigonométrico de 15 em 15 graus. Bacana, né? Uso de esquadros. Karen, não estou conseguindo usar os quadros, nunca usei esse material de desenho. Espia aqui, né? Se ainda assim continua com dificuldade, me chama que eu ajudo, certo? Mas é esperado que vocês tenham autonomia para, depois que os conteúdos são dados em sala de aula, que vocês descubram formas de resolver os problemas, certo? Só que o uso de material, não adianta assistir a aula, ver os vídeos, nós precisamos experimentar. Então, eu deixei aqui alguns vídeos, né, para vocês me verem usando, porque não adianta ver também eu usando no quadro, com aqueles quadros enormes, não é? Então, eu preparei alguns vídeos, sei lá, vou entrar nesse aqui, por exemplo. Esse aqui eu acho que está pronto. Vamos ver. Aqui, estou sem volume. Também nem sei se eu quero som, mas... até o TikTok já tirou meu som. Aqui, como eu disse para vocês,
o de 15 em 15 graus a acomodação dos esquadros. É diferente de, vamos ali no outro, é diferente de o uso de esquadros. Venhamos para o TikTok de novo. Olha, aqui vocês me veem usando. Ah, tá muito acelerado. Ah, muda a velocidade disso, né? Mas vocês vejam que eu estou usando dois esquadros, um apoiado no outro, né? Aqui eu às vezes apoio na régua, porque daí isso aqui quem olhou a aula de material precisa olhar a aula de material e entender por que eu estou trabalhando aqui com essa prancheta, né? Que é opcional a compra dela, como, né? Diferentemente dos esquadros, que é obrigatório. Tá? Bom, mas eu não vou falar de todo o material agora, eu só estou mostrando para vocês aqui a dinâmica para encontrar as coisas. Que nós temos arquivos de aula com conteúdo, com os arquivos que eu passo lá na tela, links de apoio, quando, né, todos produzidos para a disciplina. Vejam que muitas vezes vocês vão me ver há 2, 3 anos atrás, né, utilizando os esquadros, que é um material que eu tinha feito lá para a pandemia, certo? E daí acabei integrando na disciplina, tá? Deixa eu ver o que é esse aqui, se não é o mesmo. Ah, é o mesmo, tá? Bom, então tem os links de apoio. Vou colocar mais uns agora, daqui a pouco, de desenho geométrico, porque a turma C já está começando a fazer o desenho geométrico. Então, vou repetir várias vezes. Geral, conversamos, plano de ensino, é importante que todos leiam. Arquivos de aula, os arquivos que eu coloco no projetor, na sala de aula. Os links de apoio são os links para que vocês se encontrem. Os exercícios, pronto. É importante que cada exercício vocês abram e leiam. Então, nós temos esses 3 exercícios aqui para as 3 turmas sendo feitas, né? Exercício para maior precisão no traçado, um de caligrafia técnica e legenda e de linhas. Vou mostrar os 3 aqui para vocês, vamos ver onde é que eles estão. Exercícios, tá? Então, o exercício 1, para maior precisão. Diz o seguinte... Vou mostrar já no apoio, só que leiam o enunciado, tá? Diz para fazer assim, ó, faça uma margem, imagine uma margem de meio centímetro e faça a mão livre, linhas horizontais, encha a folha, estão vendo? Linhas verticais, encha a folha, quanto mais pertinho, melhor, para exercitar a regularidade no traçado, e oblíquas 45 graus, mais ou menos, para um lado e para o outro ponto. Quantas eu faço, Karen? Até você sentir que adquiriu uma certa regularidade no traçado e uma certa firmeza. Isso significa que uns farão poucas folhas, outros farão muitas, e outros ficarão fazendo isso ao longo do semestre. É assim mesmo, tá? Porque faz muito tempo que vocês não desenham, e ter regularidade é uma coisa que será determinante para que vocês consigam fazer os exercícios. Depois disso, estão vendo que não tem legenda? Não desperdicem papel, isso aqui é meio rascunho, tá, pessoal? Depois que vocês fizerem algumas dessas, conforme vocês sentirem que melhorou o traçado, que vocês pegaram mais firmeza, vocês podem fazer com esquadro, e aí vocês vão tomar um literal laço, porque é ruim usar os esquadros. Qual é o segredo? Um esquadro fica parado e o outro desliza, tá? E aí que entram os vídeos, vocês veem como eu uso e tentam repetir, certo? Pronto. Então, deixa eu ver se tem mais imagens aqui. Ó, aqui alguém fez mais perto, a pessoa fez mais distante. Claro que isso aqui é bem mais difícil, né? Tá? Bom, e aí vamos para o outro exercício. O exercício 1 são exercícios bem simples. Isso aqui é uma coisa que nós estávamos conversando na turma da automação, na turma C, que o cérebro de vocês é muito complexo. Né? Ainda mais na idade que vocês estão ou na faixa etária, vamos dizer assim, porque tem variação de idade, né? Na faixa etária de vocês estão muito afiados, mas os exercícios são bem simples. Então, é importante que vocês façam essas coisas simples. E pensem assim, é para ser rápido, esses primeiros exercícios são só para a gente ter um nivelamento, certo? Então, e por que eu estou falando de complexidade? Porque eu pedi para fazer um exercício de linhas aqui, olha, que é sobre tipos, subtipos, hierarquia e variação de linhas, tá? Acho que está numerado mal ali, 4 era 3, mas tudo bem, não damos bola, né? Então, quem estava na aula viu que nós temos linhas contínuas, linhas tracejadas, linhas traço-ponto, essencialmente essas 3 nós vamos usar, e nos subtipos elas são estreitas, larga e extra-larga. Bom, pessoal, esse exercício ele foi pensado
para que vocês mesclem, exercitem, então, os subtipos e tipos de linha com a intersecção ou cruzamento ou encontro dos diferentes tipos de linhas. Então, vejam só, nós temos linhas tracejadas, contínuas e traço-ponto, elas podem ser estreitas, largas e extra-largas, e é importante que vocês observem que o ponto de cruzamento ou de encontro entre elas tem uma forma específica de acontecer. Vou exemplificar. Se eu tenho uma linha contínua extra larga e uma linha estreita tracejada chegando, ela chega em forma de T. Estão vendo? Eu até vou dar um zoom aqui para aumentar. É nisso aqui que vocês devem se concentrar, tá bom? Então aqui eu tenho várias linhas tracejadas que se encontram. Vejam que todos os tracejados são iguais, não é um tracejado pequenininho, o outro grande, não, eles são regulares, não é? E daí, Karen, como que eu sei como que é cada tipo de linha? Bom, aí tem a aula, para quem não estava, porque aqui nós temos uma reposição de conteúdos, não é? Tem a aula, ali ó, os arquivos de aula, linhas e escrita, estão vendo? Tipos de linha, links de apoio, até a primeira aula aqui, que normalmente, né? É a primeira coisa que eu comentei durante o ano, tem tipos de linhas diferentes. E aí eu falo várias coisas e na aula presencial eu disse assim, concentrem em 3 tipos, que são esses que eu estou pedindo no exercício, que são aqui estão em 4, mas são 3. Contínua, tracejada e traço ponto. Extra larga, né? Larga ou estreita e estreita obrigatoriamente. Então, com essas informações, foi pedido que vocês inventassem um desenho que mesclassem os tipos e subtipos com os diferentes tipos de cruzamento. Esse aqui está fora porque é traço longo, traço curto. Eu disse, não se preocupem com isso. Mas isso aqui equivale ao traço ponto também, é em forma de uma cruz aqui que isso acontece. Tá? E vejam que perpendicular ou ortogonal é diferente de oblíquo. Tá? De qualquer forma, num caso e no outro, eles se interseccionam. Quando nós temos linhas diferentes, como nesse caso, que se encontram, elas não passam, estão vendo? Não fica uma estrela que é seca, né? É um ângulo reto. Se não reto, pelo menos um ângulo seco ali, certo? Bom, e aqui eu gosto muito desse exemplo, que nós temos extra larga, pode ser larga ou estreita aqui no meio, e estreita o traço ponto. Vejam que quando as linhas se interseccionam, sempre existe uma intersecção clara. Seria diferente de, por exemplo, fazer uma linha aqui, olha, estão vendo? E conforme vocês verão lá no conteúdo de linhas escritas, na aula de linhas escritas, isso está relacionado à clareza e legibilidade do desenho. É sempre, vocês vão ver que eu vou falar isso o ano inteiro. Sempre nós estamos atrás da clareza e legibilidade. Bom, Karen, o software não faz isso. Isso é outro problema. Nós estamos num enfrentamento agora de entendimento de como se dá essas tais, que a norma chama de junções de linhas, seja através de intersecção, quando elas se cruzam, ou de um encontro simples aqui, tá bom? Poderias tu mostrar um exemplo? Posso. Agora, eu fiz uma busca e aonde que tá? Vamos à origem aqui. Porque tem um aluno que já me perguntou e já me mandou um exemplo perguntando se estava bacana aqui pelo Discord, né? Então ele inventou lá o seu desenho e ele tinha me consultado antes e eu tinha dito que podia ser um desenho único que colocasse todo mundo junto, certo? Então, vejam que ele tem aqui as linhas. Isso aqui, às vezes, essa diferença é pelo flash ou qualquer coisa assim. Eu acredito que no desenho do aluno seja mais regular, tá? Porque são coisas que a gente vai aprendendo, mas vejam como está regular os tipos de tracejado, ele está usando sempre o mesmo tipo de tracejado, essa linha mais estreita de traço ponto, ou seja, ele pegou o conteúdo e criou um desenho. E aí que nós tivemos na turma C um desenho muito complexo. E aí eu quero relacionar isso com o conteúdo que eu falei antes, de a mente de você ser muito complexa. Então, o aluno fez um desenho muito complexo, não precisa. Façam algo mais esquemático, porque se for muito complexo e muito cheio de detalhes, vocês não conseguirão um tamanho de tracejado que dê conta de toda a complexidade do desenho, tá? Então aqui eu anotei lugares que eu vi problemas, olha.
Na intersecção das linhas tracejadas não é assim, é como eu disse antes, é seco, seria num L. Aqui também nós temos várias linhas tracejadas chegando, então essa não passa. Por que isso, Karen? Porque senão nós vamos dizer que existe um plano aqui que passou e aqui ele termina. Então, onde essas linhas terminam significa que ali parou o elemento, tá? Então, por isso que é importante que a gente faça esse exercício, que é um exercício de reconhecimento de linhas. Bom, com isso, pessoal, eu sei que ficou coberto esses 3 primeiros exercícios aqui, tá? O de para maior precisão, a mão livre com esquadro, o de caligrafia técnica, que eu não falhei aqui, mas vou abri-lo porque eu pulei por qualquer motivo. O de caligrafia técnica, que consiste em escolher um tipo de letra mais vertical ou mais oblíqua e repetir as letras, números e caracteres, não é? De acordo com a normativa, e simplesmente em repeti-la. E não precisam fazer esse quadriculado, podem usar só linhas assim em cima, 2 no meio de guia, 2 linhas guia e na base, tá? E do tamanho da letra de vocês, aqui tá grandão para que vocês enxerguem, mas pode ser do tamanho da letra de vocês. Quantas vezes? Às vezes a gente faz umas 2, 3 vezes até pegar jeito e deixa uma só bem bonita. Na primeira eu já acertei, Karen, já ficou ótimo, perfeito, foi suficiente um para você. Como eu tenho dito, são muito diferentes os níveis de vocês de familiaridade com esses conteúdos. Alguns já estão bem acostumados, outros estão vendo essas coisas pela primeira vez, nunca fizeram caligrafia e acabam tendo dificuldade para fazer esse tipo de exercício. Agora vejam que se naquele primeiro exercício lá, só com linhas horizontais, verticais e oblíquas, que era para a firmeza do traço, nós não tínhamos uma margem, aqui nós temos. Isso está ali no enunciado. Vejam que eu digo, não é? Caligrafia técnica e legenda, né? Deixa eu ver se diz aqui mesmo, ou se não diz. Não, acho que eu só falei na aula, né? Que a margem direita tem 2. Eu vou colocar uma aula da normativa para vocês verem, tá? Ou um exercício de normativa que eu não ia colocar, mas eu vou colocar porque tem muitos alunos que não viram desenho técnico. Então, a margem esquerda é 2, a de cima as outras são 1. E a legenda, daí tá falado ali, né? Tá explicado ali, tem 4 de altura, certo? Então, 4 de altura por todo o comprimento, que é 18. E aqui, olha, eu coloquei a legenda para vocês verem e coloquei o tamanho das células, estão vendo? Isso eu expliquei muito rápido na aula da turma C e depois vieram me perguntar depois da aula, que quando eu mostrei esses números alguns alunos não entenderam, né? Eu dei um zoom aqui na legenda, né? E daí substituí os conteúdos pelo tamanho de cada uma dessas células. Vejam que aqui é 13,75 por 1, né? Um aqui, ou seja, 4 de altura. E se vocês somarem esse comprimento aqui, 3 com 13,75 com 11,25, ou 3 com esses 13,75 aqui, dá os 18 aqui, certo? É só para vocês terem um parâmetro, certo? Bom, eventualmente aqui, olha, quando nós estamos trabalhando sozinhos, pode ter mais uma divisão aqui. E aí, voltamos lá para aquele exemplo de legenda. Olha aqui, quando nós estamos trabalhando sozinhos, né, fica só o nome de um aluno. Quando está todo mundo junto, unifica essa célula, quando estamos trabalhando em grupo, né? Outra coisa, volto aqui para outro exercício, né? Para esse exercício aqui, também precisa ter uma legenda, e eu disse que podia fazer em grupo. Eu lembro que tinha na turma C gente que queria fazer em 4 e eu não deixei. Então tá liberado, tá, pessoal? Depois eu falo isso na aula presencial, né? E aí eu ainda brinquei com vocês que não tem importância ser sozinho e fiz uma brincadeira, mas podem fazer em grupos de 4, porque eu vou propor desafios mais complexos depois. Então, a gente decide o desenho que queremos fazer juntos e todos repetem. Só não vão colar, porque quando tem 2 grupos com trabalhos iguais, acaba zerando de todo mundo. Quem fez, quem não fez, não interessa. Fica chato para todo mundo e para mim também, que tenho que
que apontar esse tipo de coisa, tá bom? Gente, acho que ficou tudo explicado, né? Vamos seguir aqui nos canais de texto, porque eu fui abrindo e explicando o que tem dentro de cada um, vocês viram? E daí eu vou retomando várias vezes, o geral, onde conversamos, o plano de ensino, que todos devem ler, os arquivos de aula, conforme vão sendo dados em sala de aula e numerados para que vocês não se percam. E recomendo que assistam, né? Não queimem etapa, tá? Assistam inclusive os 6 aqui, escala, e ainda nem dei nem desenho geométrico para a turma B e turma A. Então, link de apoio. Quando vocês não entendem muito como fazer, buscam um apoio, tá aqui o nome, aqui os exercícios que acabamos de ver e bibliografia. Tem um livro aqui que eu deixei, que é Roube como um Artista, porque nós falamos algum conteúdo em aula e aí eu deixei, na hora o Gabriel já baixou e pronto, está aqui à disposição para quem quiser dar uma lida, mas essa aqui é uma bibliografia complementar. A bibliografia da disciplina está lá no plano de ensino, certo? Os agendamentos aqui, né? Não é para ter essa conversa aqui, mas só para começar eu deixei. Então aqui foi o Arashi, que inclusive é esse desenho ali que eu mostrei para vocês, foi ele que orientou, né? Ele orientou aqui pelo Discord e já me mostrou em sala de aula também. Isso é o esperado para todos vocês, tá? Aqui assuntos aleatórios, coisas que a gente fala em sala de aula e eu acabo disponibilizando aqui, ou mesmo vocês podem pôr também publicar ali alguma coisa quando vocês querem que a gente olhe alguma coisa, ou mesmo lá no geral, tá? Bom, pessoal, eu vou aproveitar esse pedacinho aqui e vou falar aqui, depois eu vou falar no vídeo aula também, que é sobre esse projeto aqui que eu estou pensando em fazer no primeiro semestre com vocês, que são os monstrinhos aqui, esses monstrinhos de areia aqui, esses bichos de areia, que por isso que eu estou deixando vocês trabalharem em grupo, tá? Então, uma aluna, foi a Mi, aqui, ó, conversando com a Mi, tá ali a Mi, ó, estão vendo? A Mi perguntou se podia fazer aquela aranha, estão vendo? Que o Iberê fez. E aí eu lembrei que eu conhecia, comecei a conversar com a Mi, né? E lembrei que eu conhecia esse projeto, no qual o Iberê também está inspirado, e nós podemos fazer, nos dividir, pegar a estrutura, que inclusive, vou mostrar só essa estrutura aqui para vocês. Vamos ver. Nós podemos, Strong Beast tem ali o link, né, do Theo Jansen, então, e ele compartilha o mecanismo, né, olhem lá, um quadrado, né, com aqueles dois módulos fixos, não é? E que é ali a aranha que o Iberê está fazendo quase, né? Bom, só que aí a partir dessa base comum, primeiro eu vou ver se agora na Páscoa eu exercito ela e levo para vocês na próxima aula para a gente ver se a gente consegue isso aqui funcionando. A partir desse modelo, cada grupo poderia construir seu próprio monstro. Daí depois a gente exercita os nossos conteúdos de desenho geométrico e de escala, né? E de construção de modelos tridimensionais a partir disso aqui, e a gente encerraria o semestre. Estão vendo que podem ficar bem complexos, não estou pedindo isso para vocês, aqui estão uns bem simples, né? Alguns de vocês vão querer fazer menores, outros vão querer botar uma roupinha, eles podem ter uma capinha, aí cada um. Daí a gente vai conversar isso em aula, mas eu já deixo à disposição aqui, seguindo essa ideia de trabalhar com os diferentes graus de interesse e de cada um de vocês. Por isso que já está aqui. Isso aqui é um canal de texto, então, para o futuro, tá? Porque às vezes vocês vão olhando e vão chegar aqui e não estou entendendo por que isso está aqui. É porque isso aqui será o nosso trabalho do semestre e o nosso portfólio, que seria um compêndio com todos os trabalhos que vão sendo desenvolvidos ao longo do semestre, deve contar um peso e esse trabalho aqui em grupo ou outro, tá bom? Bom, os agendamentos... pronto, aqui estão os canais de texto. Acho que passei todos eles, né? Quem não estava na aula teve um panorama geral. E os canais de voz aqui, quando nós... não vou entrar agora, tá? Até posso entrar, deixa eu ver. Quando nós agendamos uma aula, então eu não vou ligar só a câmera, tá? Porque tem muita luz aqui, tá confuso o ambiente que eu estou.
Então, aqui nós podemos marcar atendimento de grupos, atendimentos individuais e, eventualmente, aulas remotas também, quando for o caso. Agora, por volta das 18 horas, eu estarei aqui atendendo quem precisar, certo? Não esqueçam de desconectar aqui, senão vocês ficam logados na sala de aula. Então, com isso, apresentei o Discord, apresentei os canais de texto, expliquei os exercícios para quem não tinha entendido, né? E agora vou dizer o seguinte, turma B, que nós teremos, eu vou disponibilizar aqui adiante as aulas de desenho geométrico já estão aqui, estão vendo em escala, e são essas aulas que vão entrar aqui agora. Assim que eu fizer essa conexão, eu vou colocar as aulas, então, de desenho geométrico para que vocês vejam que seria o equivalente à aula de hoje. E é uma gravação já, então, no mesmo molde das aulas que eu coloco aqui. E eu quero dizer para vocês que não se tem tempo em sala de aula para dar uma aula tão comedida. Né? O nosso carga horária exige umas aulas mais dinâmicas. Então, de qualquer forma, eu colocaria ela aqui à disposição para que vocês pudessem assimilar o conteúdo no tempo de vocês e para que possam revisar também. E, principalmente, depois eu volto com um vídeo explicando como fazer os exercícios de desenho geométrico. Isso ajudará tanto a turma C, né, e será uma introdução para a turma B e para a turma A também. O meu objetivo aqui é que nós tenhamos um nivelamento, então, entre turmas, para que eu possa ir atendendo vocês conforme as necessidades, tá? Então, por fim, exercício individual, os exercícios de caligrafia técnica aqui, né, individual, o exercício de linhas, bolamos o desenho, os 3 ou 4 juntos e cada um tem que entregar um desenho feito, mas entre 3 ou 4 pode ser iguais, tá bom? E os exercícios de desenho geométrico são individuais. Podem resolver juntos, sentar juntos, tirar dúvidas, sim, né? Mas são individuais. Isso tudo integra o portfólio. E a partir desse aqui, nós temos que ter legenda e margens da esquerda 2, as demais 3, a legenda 18x4 na base da folha, tá bom? Eu acho que com isso ficou tudo retomado e explicado, não é? Se tiverem dúvidas, entrem em contato, tanto no geral, quanto no privado, quanto ali nos agendamentos, mas vamos guardar aqui os agendamentos só para o agendamento. Eu vou mostrar, só para as datas, né? Vou mostrar a dinâmica da turma passada, aqui os agendamentos, ó, não para de rolar. Então o pessoal procura e usa bastante. Ano passado aqui 92 e 9, mais de 100 alunos nós tínhamos. Esse ano tendemos a ter mais porque as turmas estão maiores, tá bom? Bom, conforme o ano vai andando, eu vou acrescentando aqui os canais de texto conforme a necessidade, estão vendo ali ó, os portfólios, os trabalhos, oficina, né? E vamos caminhar aqui no geral. Eu vou dizer que com o tempo, o geral, ele, olha só que bacana, isso aqui era trabalho do Joshua, né? O aluno, então, que estava correndo. Vejam como a gente vai usando o geral para trocar informações aqui, as maquetes que foram feitas. Então, eu recomendo que vocês usem né, e se mantenham, usem o Discord, usem o geral e se mantenham atentos às coisas que nós vamos conversando e até comandos aqui, né? Estão vendo? Claro que conforme o conteúdo que nós vamos vendo, muda aqui né, o panorama do que estamos conversando. Que quando o Canoche, que era o monitor, apresentou o trabalho da disciplina na MPU, que é a nossa amostra de iniciação, alunos enviando vídeos, estão vendo? Então, os seus protótipos, os seus modelos, e é uma disciplina rica. Fiquem antenados, o material nós descobrimos ano passado, as caixas de leite. Tá, pessoal? Fico à disposição de vocês.
conforme disse o Pedro Cáurio, né, que achou que era muito complexa a disciplina no começo e depois viu que basta ir fazendo os exercícios gradativamente, paulatinamente, e ele disse que nem ele acreditou que ele conseguiria fazer os exercícios, mas que é mais fácil do que parece. Tá? Então, o panorama geral sempre é mais complexo, mas contem comigo para o que precisarem. Bom, não vou ficar me repetindo, acho que já dei todos os recados aqui para vocês, fico à disposição e agora é só seguir, daí vocês vejam o que vocês têm aí, não é? Sempre vocês podem se guiar por aqui. Ah, última coisa, né? Opa, perdão, arquivo de aula. Isso aqui eu sei, fiz os exercícios, sei, fiz os exercícios, sei, fiz os exercícios, ou não, não sei isso aqui. Então, preciso assistir essa aula, tem o link de apoio, né? E em seguida voltamos, né, para a sala presencial e daí eu tiro todas as dúvidas de vocês e eu vou entrar aqui, tá? Só que alguns que não precisam dessa aula podem me avisar e podem me dizer, Karen, olha aqui, ó, já fiz todos os exercícios, isso está dominado. Alguns até já fizeram até com êxito no ano passado, né? E aí podem entrar em contato e a gente pula essa etapa para uma etapa mais avançada ou o aluno, se preferir, fica esperando que a gente chegue num nível de complexidade onde ele tenha parado, digamos assim, tá bom? É isso aí. Até mais tarde, para quem vier presencialmente, para os demais até semana que vem.